algumas coisas que eu queria falar até a respeito da aula passada. Vale a pena a gente já começar a pensar em experiência do usuário, né, experiência do cliente, ou Customer Success, né, que vocês vão ver muito conteúdo de CS na hora que vocês quiserem pesquisar sobre o sucesso do cliente. Tem muito conteúdo sobre isso, eu vou trazer alguns conteúdos complementares para vocês junto com o Business Model Canva na semana que vem. Todo mundo falou da dificuldade de entregar os exercícios ainda essa semana. Quem não conseguiu entregar, tudo bem, né? O interessante é que vocês consigam entregar esses exercícios antes da banca. Porque se vocês deixarem acumular até depois da banca, a coisa vai ficar feia, tá? É muita coisa para fazer, muito exercício. Então, se preparem aí, porque são eles que descem vocês no nível de consciência empreendedora. Bom, sobre Customer Success, a gente pode também trazer na aula de reforço. Tem algumas aulas de reforço que, se vocês sentirem necessidade, a gente pode fazer. E aí eu trago isso para vocês. Geralmente, vocês têm sucesso com o cliente, porque vocês têm recorrência, a maioria de vocês recebe indicação, né? Todos nós vivemos muito de indicação. Então, a gente tem já esse hábito do customer Success. E também temos o hábito da experiência do usuário, porque a gente trabalha com design. Então, quem é designer entende muito de experiência do usuário. Esses dois tópicos a gente vai pontuar se vocês sentirem necessidade, tá? Agora, para hoje, vamos falar então deixa eu passar aqui para vocês. De desenvolvimento de produto. Nós vamos criar então um MVP. Vai todo mundo ter que botar flash vendas para rodar. Inclusive, vou fazer uma sessão de flash vendas com os novos alunos da próxima turma especial que a gente abriu na sexta-feira de manhã. Quem tiver interesse, me manda mensagem no Slack ou lá no WhatsApp, que a Lu manda para vocês o invite para vocês participarem, quem quiser participar de novo da sessão de flash vendas, tá? Porque vocês vão ter que executar flash vendas de qualquer maneira agora nesses próximos 15 dias para validar o produto de vocês. Ok? Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, Ana, tá boa? Oi, tá joia. No meu caso, como que eu faria um flash vendas? Aí você não pode não fazer o flash vendas exatamente, você vai buscar alguma forma de validar o teu produto dentro de 15 dias. Isso porque tá até um tempo bem hábil, 15 dias. No Empretec, a gente tinha 24 horas para validar o produto, ou seja, executar uma venda. De um produto que a gente criou nas 24 horas anteriores. Então, é sair a campo mesmo. Quem não tem flash vendas, talvez no seu caso também nem caberia, né? Porque a venda para investidor ela é muito tete a tete, né? Ela demanda até um contato, rede de contatos pessoalmente. Então, é interessante você buscar corretores especializados no centro da cidade, no Lourdes. Essa galera trabalha pra caramba no sábado, então você consegue trocar ideia legal com eles no sábado. E buscar alguma prospecção, uma primeira prospecção dentro desses 15 dias, tá bom? Pode falar, Isabela. Boa noite, gente. Boa noite. Minha dúvida em questão do flash de vendas, na verdade, minha preocupação, se eu rodar um flash de vendas agora, nos próximos 15, 20 dias, eu não tenho estrutura para atender um cliente. Eu tenho medo de queimar o filme nesse sentido. É só você vender colocando a entrega postergada. Tá. Não tem problema você entregar depois. Tá. O problema é você não tem que fazer a entrega do produto, mas você tem que validar que esse produto ele é vendável, que as pessoas compram ele, tá? Beleza, obrigada.
Então, deixa eu compartilhar e passar para vocês o conteúdo. Se você não sente vergonha da primeira versão do seu produto, então ele foi lançado depois da hora. Isso é uma frase do autor, né, e fundador do LinkedIn. Então, gente, esquece a perfeição agora. Nós vamos fazer o arrumadinho, mas é do jeito que é possível, tá? Nessa sessão, nós vamos entender, então, sobre definição do tipo de produto ideal, como aumentar a consciência empreendedora, MVP, nós vamos falar de patente, vamos falar de user experience, vamos falar de também de todo o processo, prototipagem, vai ser bem legal. O que é um MVP? Conhecido como Minimum Viable Product, né? É uma versão inicial do seu produto comercial ou corporativo que apresenta de cara todas as características principais do funcionamento. Então, são só as características principais do funcionamento do produto que precisam estar elaboradas agora, sem frufru, sem os extras, tá? E de atendimento de determinada demanda do mercado. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o MVP não é exatamente um protótipo, nem uma versão piorada do objetivo final de um produto ou serviço. Para um MVP funcionar, mesmo que a sua interação seja mais básica, ele precisa representar integralmente a sua proposta e abordar de maneira completa a demanda central que você precisa solucionar. Então, o core business é exportar um projeto de interiores para a Europa. Fui lá, peguei a minha amiga, que é alemã, pegamos a situação dela, prototipei com ela, porque foi de graça. Protótipo a gente testa de graça. Ela me indicou para uma amiga dela, alemã, com o marido alemão também, atendi em inglês, já com dinheiro valendo. Aí eu validei meu produto, né? A Calu, na verdade, que foi a minha primeira cliente, né? Lá da Suíça, de Genebra, em 2016. Então, quando a pessoa paga, é que a gente tem o MVP validado. Para que ele serve? Ele serve para consolidar uma ideia de negócio, porque às vezes você acha que teu produto vai super vender, nossa, essa dor aqui, nossa, todo mundo vai enlouquecer com um pitch desse. Chega lá e no MVP a gente tira a prova de que não é bem assim. Às vezes você acha que o seu cliente vai super desejar com a sua copy super persuasiva e apaixonante e o cliente não compra, né? Então, você tem que validar a real e para isso você precisa ter uma amostra significativa ali de leads, né? De pessoas interessadas. Além disso, você tem que testar a ideia no mercado com um pouco investimento. Essa é a ideia do MVP. Você economizar dinheiro, porque se você fizer um baita investimento sem testar, já era. Eu já joguei dinheiro fora assim antes de fazer todas essas acelerações. Eu jurava que eu ia conseguir muitas parcerias com corretores. Gente, aquele buffet ali deve estar lotado de folders, cards. Na época, talvez hoje em dia essa ideia funcionaria, mas naquela época não colou. E aí eu tinha os cards que eu dava consultoria gratuita de 30 minutos para os clientes desses meus corretores, caso fechassem com eles. Ou seja, eu trazia um over delivery ali para o corretor, trazia comissão para o corretor também, mas não pegou naquela época, eu tô falando de 2016 para 2017. E aí, assim, investiu uns 5 mil reais nisso, sabe? Então, não precisava. A ideia é a gente trabalhar com pouco investimento. Além disso, você precisa receber feedbacks valiosos. Gente, no processo de prototipagem com a minha amiga, eu já vi muita coisa que eu precisava entender que eu não cometi com a Calu, por exemplo. Né? Que eu fiz o projeto dessa minha amiga, era o projeto do quarto de bebê dela. Todo sob medida, gente, porque o quarto era com aquele telhado inclinado, né, de neve da Alemanha, assim, aquela água bem acentuada. E aí
Fiz o quarto todo sob medida. Gente, ela ficou enlouquecida, apaixonada que a criança ia ficar olhando para aquela janela no telhado, né? Aquelas janelas inclinadas. E ia ficar olhando as estrelas e tudo mais. Ah, pra quê? Ela tentou de tudo quanto é jeito com o marido dela para conseguir fazer os móveis sob medida, porque ela orçou numa empresa, ela falou, Ana, eu vou ter que vender a minha casa para fazer os móveis planejados de um quarto. Esquece. Ah, não, agora o Fábio vai lá na loja de planejados para ver se... Ana, você consegue mandar para mim um plano de corte de toda essa marcenaria? Porque o Fábio falou que faz, porque eu tô tão apaixonada, eu quero tanto esse quarto que ele falou que faz para mim e tal. Aí fui lá, consegui o plano de corte com o marceneiro, mandei... Aí ela, Ana, não vai dar, é muito complicado, preciso de um montador profissional. E até o montador profissional é muito caro aqui. Resultado, mudei o projeto todo, deixei ele na mesma estética, só que todo com móveis da IKEA, todos com móveis soltos. Tá, ela executou, ficou bonitinho e tal, mas ela ficou frustradíssima porque fizemos algo sob medida. Ou seja, eu descobri no meu MVP que eu não posso projetar como eu projeto no Brasil, né? No Brasil é super tranquilo ter as coisas sob medida. Todo mundo tem dinheiro para isso, né? Lá é inviável. É coisa assim de multimilionário. Você tem que ser classe AAA para você ter um móvel sob medida. Então, é muito raro se ter. E aí, eu fui descobrindo que eu precisava ser criativa com o que o mercado oferece. Porque a dor deles era exatamente a pouca criatividade com o que o mercado oferece. Porque dá para fazer muita coisa legal. E aí depois a gente foi deslanchando, fiz teto ripado com prateleiras da IKEA, ficou em casa de quem viu o playbook, né? Viram aqueles detalhes que eu fiz lá numa casa na Holanda para um casal de holandeses. Então, assim, fiz muita coisa diferente com o que a IKEA fornecia mesmo, sabe? E aí consegui tirar as pessoas dessa situação de ter a sensação de que estão numa casa que parece uma loja e que todo mundo tem a casa igual, né? Então esses feedbacks são muito importantes, essa frustração absoluta, ainda bem que foi com a minha amiga de infância, que inclusive chegou no Brasil anteontem, a gente vai encontrar. Porque se fosse com um cliente ia ser péssimo, né, gente? Ainda bem que foi na prototipagem. Entender os detalhes do funcionamento. Olha só o nível de detalhe que eu acabei de narrar para vocês, né? De experiência, né? De solução, de fornecedor, de noção de mercado. Tudo isso tem que ficar claro. E inteirar também a ideia sem ter retrabalho, ou seja, mapear. Gente, o MVP é uma excelente oportunidade de você mapear a tua produção, porque você vai ter que girar pelo menos até a venda. Então, você consegue já ir cortando as arestas. Olha, esse cliente aqui não fechou por causa disso. Monta a objeção e já trabalha ela com antecedência. Vocês já vão conseguir mapear todo o processo de venda desse produto antes dele ir para mercado em termos escaláveis. E também vocês vão conseguir investir em marketing de uma maneira muito mais assertiva. Vocês são meus early adopters do Escritório no Esquadro, né? Vocês são a primeira turma. Então, com um investimento menor em marketing, eu consegui fazer uma projeção onde a cada 100 seguidores eu consigo 4 reuniões, e a cada 4 reuniões eu fecho uma. Eu consegui essa métrica. Resultado, agora nós já estamos investindo mais de R$12 mil em tráfego esse mês. Então, eu consigo ter uma projeção de conversão através do MVP. Né, porque vocês fizeram a prova, né? Eu fiz tudo sob medida, estou trabalhando com vocês igual um alfaiate mesmo, para que vocês tenham uma entrega exemplar, indiquem, e eu tenha um desenvolvimento de produto validado, né? Não só em termos de venda, mas também em termos de experiência. Com o MVP validado também fica muito mais fácil buscar investidores. Por quê? Por causa desse dado que eu acabei de falar.
Se você consegue provar que a tua métrica de conversão é XXX, a cada X você vende X, você pode virar para o seu marido, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu círculo social e buscar esses investidores anjo, que a gente chama, que são pessoas do nosso círculo social que se interessam pelo negócio e que querem lucrar junto, né? Ou vocês podem também buscar empréstimos no Sebrae, empréstimos para microempreendedor, que praticamente é juro zero. Existem vários programas de financiamento do governo para isso, mas vocês vão ter muito mais segurança. Eu tenho segurança hoje de tacar R$12.000 na mão do meu gestor de tráfego, sabe? Para queimar em 15 dias. Cara, há 2 meses atrás eu jamais faria isso, não seria louca. Então, assim, MVP validado é uma segurança, assim, muito grande a respeito de onde que vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Então, não é hora de investir em marketing, em identidade visual, em isso e aquilo, sabe? Toda aquela pompa, um super ensaio fotográfico. Nossa, isso e aquilo. Isso não é hora. A gente faz isso. A gente faz um investimento robusto em marketing depois que a gente já validou o MVP, tá? Com um pequeno investimento, né? Com um mínimo produto viável. Dicas para produção desse produto. Definir a tua proposta de valor. Quem foi futriqueiro lá na planilha estratégica já viu que depois do mapa de empatia vem o Canva, que é a matéria da próxima aula. E o centro do Canva é a proposta de valor. O que a gente tem na proposta de valor? O teu core business. Ou seja, em 2 palavras, 3 palavras, o que você vende? Exemplo, a Fabiana vende retorno sobre o investimento de 40% em 4 meses. A Isabela Reis vende experiência de obra de uma casa de campo. Ela achava que ela vendia projeto, ela não vende projeto, ela vende experiência, uma experiência impecável de obra de casa de campo. A Apura, ela não vende projeto, ela vende domínio financeiro de uma reforma, de uma operação, de uma casa. Isso é o core business, isso é a proposta de valor. Vocês vão determinar isso através de um exercício que está nessa bateria de agora. Foque no desenvolvimento do core business, ou seja, né? Foque nessa resolução. Então, Ana, mas meu produto não está perfeito, meu pitch não está impecável, eu não tenho cliente, eu não tenho audiência, eu não tenho um designer gráfico, eu não tenho isso e aquilo. Gente, a gente foi pra rua vender. Na época do Empretec, a gente criou uma marca de cerveja artesanal. Cara, eu lembro direitinho, deu lá na porta do BH Shopping tentando vender a cerveja artesanal no ponto de ônibus, lotado ali do BH Shopping, sabe? Assim, porque gente, nós tínhamos que validar o produto, a gente tinha que conseguir uma venda. Eu sei que nós conseguimos umas 30 vendas dentro da semana de curso, né? Foi uma aceleração. E claro que era uma empresa completamente hipotética ali, né? Não era real igual eu tô trazendo para vocês, personalizado dentro do negócio de cada um, né? Só que precisava ser feito. Então a gente fez do jeito que dava. Gente, olha como que eu fiz, como que eu vendi esse projeto em 2016 para Calu, sabe? Era um negócio... Eu rodei um MVP antes que deu muito errado, né? Eu já contei essa história para vocês. Coloquei o site para vender projetos online, achava que ia vender e tal. Aí fiz a parceria com a blogueira lá da Austrália. Achava que ia vender só para o público brasileiro, porque só 2% da audiência dela não era do Brasil. Pra quê? Veio e-mail de tudo quanto é lugar, da Nova Zelândia, do Japão, querendo fazer projeto comigo. Eu não tinha nem PayPal instalado no meu site, né? Então, olha o meu erro de venda de MVP ali, de plataforma, né? Em 2017, isso, tá?
Porque aí eu já estava tentando vender via plataforma, não por e-mail, né? Porque antes eu vendia por e-mail, gente. Cara, loucura! Aí, em 2018, que eu fui lançar uma plataforma que tivesse PayPal e que as pessoas conseguissem. Mesmo assim, eu lancei várias versões. Eu lancei a versão self-service, né? Que as pessoas conseguiam comprar o projeto diretamente no site. Não deu muito certo. Aí eu mudei o perfil para ele cair dentro de um pré-briefing. Então, ele passava pelo funil. A experiência do usuário, até hoje é assim. A experiência do usuário passava toda para ele entender como funciona o atendimento à distância. Hoje em dia eu nem tenho que explicar mais muito como funciona, porque todo mundo entende já após pandemia, foi uma disrupção absoluta disso. Mas antes eu tinha que explicar muito bem como funcionava o meu produto. E aí eu trazia para ele também um simulador de preço, até hoje existe esse simulador, para ele ter uma noção média de quanto vai custar o projeto dele. E aí ele gostando, ele podia comprar o projeto ou fazer um downsell para consultoria. E ali ele caía no pré-briefing. E aí do pré-briefing caía para o meu comercial, que é a Lola, talvez vocês venham conhecer ela passou comigo em todos os programas de aceleração da Nalupa. Ela é minha closer atualmente no Flash Vendas. Então, ela faz as reuniões e coloca os clientes, ela senta na mesa com os clientes nessa rodada. E aí caía na mão dela e aí ela fazia o pitch de vendas para todos esses clientes, que era um pitch gravado, e aí a gente mandava 20 minutos para ser apresentado ali para o cliente. Então, vocês vão ter que construir esses testes e esses testes eles vão sendo feitos do jeito que dá, tá? Não é do jeito perfeito, não é quando tudo estiver pronto, quando eu tiver tudo organizado. É no one-on-one, é batendo na porta, é gastando sola de sapato e saliva. É assim, sabe? Que se roda um MVP. Envelope o produto com uma cara comercial. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo bem prático disso, né? Mas a gente precisa entender o que é mais do que essa cara comercial. Envelope esse produto com uma cara aesthetic, né? Aesthetic, né? Que o pessoal fala. Que é essa cara desejável. Mesmo que você esteja resolvendo uma dor, o teu produto ele tem que ter uma cara muito interessante. Como que você envelopa um serviço com uma cara muito interessante? Obviamente, com design gráfico interessante e com puta storytelling, que foi o que eu entreguei para vocês também no pitch de vendas do Flash Vendas. Faça testes de mercado segmentados. Falei com o Fabiano isso hoje cedo. Vocês não vão chegar e vender, nossa... Mesmo porque, gente, é péssima essa ideia de testar MVP para quem tem muita audiência. Vocês não inventam de postar no stories se vocês estão vendendo MVP, não, tá? Vocês vão trabalhar no 1 a 1, direto dentro do perfil de cliente que você quer atender. Então, porque senão você vai ter ruído, você vai ter um teste sujo, entende? Eu não poderia vender para qualquer lugar no mundo. Eu tinha que vender para a Alemanha ou países que falam alemão. Por isso eu prototipei na Alemanha e rodei o MVP na Suíça. Então, não era em qualquer país, em qualquer lugar. Era segmentado e eu segmentei pela língua, né? E, obviamente, pelo continente. Então, você não vai vender para qualquer bairro, é para aquele bairro. Não é para qualquer cliente que você vai rodar, é para aquele segmento de cliente que você mapeou lá no teu segmento de mercado e na tua amostra de clientes, segundo a última aula, segundo a tua entrevista. Se possível, venda até para quem você entrevistou, tá? Busque os feedbacks iniciais, que tem que ser brutalmente sinceros, você vai precisar, assim, estar muito aberta a ouvir, sem justificativas, sempre analisando de forma passiva, por que a pessoa chegou naquela conclusão, mesmo que ela seja equivocada, porque pode ser que faltou informação sua. Exemplo, apresentei um projeto esse final de semana, né, lá no meu perfil pessoal, junto com o da Nalupa Design. Quem viu
Era um projeto de um empreendimento, uma incorporação. Eu assinei o projeto do empreendimento todo e do apartamento modelo. E eu fiz uma sala de banho integrada do quarto com o banheiro, né? E coloquei no closet portas de vidro, porque como era flat, eu não queria perder a profundidade, a noção de profundidade do armário, sabe? Então eu queria que as pessoas enxergassem o fundo do armário para ter uma noção de que o ambiente era um pouco maior, né? Se a gente faz aquele blocão, aquela volumetria do roupeiro, ele fecha. E aí o pessoal ficou achando que o vaso sanitário estava junto com as roupas, totalmente expostas. Por quê? Porque eu errei em não falar que existiam portas de vidro. E a minha representação do render não deixou isso tão claro, que tinham portas de vidro em frente o roupeiro. Se eu tivesse colocado talvez um vidro reflecta, né, ou um vidro um pouquinho mais opaco, eu teria passado essa informação. Então, por mais equivocada que seja a observação da pessoa, ela fazia total sentido. O erro um erro de comunicação, ele é sempre de quem emitiu a mensagem, sabia? Sempre. O erro de comunicação, gravem essa frase, é sempre do emissor da mensagem. Qualquer especialista em comunicação vai falar isso para vocês. Foi o entendimento, né? Ele tem que ocorrer de maneira clara pelo usuário, sabe? Nós vamos falar sobre isso em usabilidade. Faça testes AB. Isso é muito legal. Eu fiz teste AB e nós temos aqui um resultado nessa turma. 4 alunas compraram um escritório no Esquadro através de um evento em grupo. E o restante da turma comprou no one-on-one, que a gente chama esse tete-a-tete, né? Essa técnica de tete-a-tete. Então, eu fiz 2 testes. Amanhã eu vou ter uma reunião em grupo com 15 leads. Vamos ver quanto que eu vou conseguir de conversão. São leads bem mais qualificados. Mas continuo fazendo one-on-one. Eu estou ainda fazendo esse teste AB para ver quanto que vale a pena de tráfego para captura de lead para evento em grupo, evento ao vivo, e quanto que vale a pena de investimento em captação de seguidor para aplicar flash vendas. Porque a flash venda, gente, ela dá resultado, mas ela dá trabalho pra caramba, vocês já entenderam, né? Para montar uma turma como vocês, né? Para fazer 80 mil, foram 130 reuniões. Não é moleza, não. É muita saliva gasta, né? A gente não gasta tanta sola de sapato só porque o mundo é online e a minha vida é home office. Mas pensa no tanto que eu gastei de maquiagem, ó. Essa cutis aqui viu maquiagem nessas semanas em que eu fiquei em reunião. Então, tem todo esse desgaste mesmo. E aí a gente quer otimizar processos, né, gente? Quando a gente valida um processo, depois a gente não para na busca de otimizá-lo, né? De diminuir custo, de diminuir energia e aumentar resultado. Então, por isso que a gente tem que estar muito de olho nas métricas, por isso que eu estou muito de olho no que está acontecendo no tráfego, no quanto de horas que nós estamos dedicando, em quantos leads que estão convertendo em cada uma das viradas do funil, né? Tem que ficar de olho nisso. E o teste AB ele serve para você buscar caminhos. Com o corretor eu não consegui, Fabiana, né, o caso. Vamos pegar o Fabiana, porque talvez ela se considere o caso mais drástico, né? Eu não tenho audiência, mas vai dar certo. Tentei com um corretor de imóveis, não deu certo, não tá dando muito certo. Vamos tentar com um porteiro de um prédio bem velho? Vamos ver se esse porteiro, vamos puxar conversa com esse porteiro, ver se ele me conta, se tem gente mudando, se tem apartamento vendendo, quem está comprando, se ele sabe quem que está interessado. Aí você pega um contato de um imóvel que está anunciado, liga para o vendedor. Tem tantos interessados, tem algum interessado que é investidor, eu posso te ajudar a vender esse imóvel?
porque eu reformo imóveis antigos e pelo que eu vi aqui do seu anúncio, do seu imóvel, eu posso trazer um argumento de venda bem forte para esse possível comprador. Você está com algum comprador interessado? Aí, se tiver aquecido, você entra no meio dessa reunião, estimula a venda e, obviamente, pega o lead altamente qualificado, né, na boca, porque se ele comprar por causa do seu argumento, ele vai considerar ele só vai comprar considerando a possibilidade de que você vai trazer o retorno para ele, né? Então, olha só, um caminho completamente diferente, indo pelo porteiro. E dá certo, tá, gente? O porteiro tem as fofocas tudo em dia. Eles sabem de tudo. Busque parcerias, que não deixa de ser um pouco desse caminho que eu tô falando aqui agora. Eu fiz teste AB de evento ao vivo e de one-on-one, mas pode ser também teste AB de parcerias. Tentei com o corretor, tentei com o porteiro, né? Compile resultados, obviamente, para a gente analisar ali o que aconteceu e volte para a mesa de planejamento. Gente, até eu acertar a plataforma, eu vou te falar, eu gastei, foi muita energia, foi muito tempo testando mesmo. De 2016 até 2018, para eu deixar redondinho o processo de venda e de exportação de projetos, tá? E até hoje não para, tá? Porque um produto ele também tem um ciclo de vida, nós vamos falar sobre isso. Processo, então, de desenvolvimento de produto é sempre a percepção do problema, a prototipagem, um teste de usabilidade para ver se vai ficar claro como que vai ser usado, o teste AB, a análise de dados e a definição do produto modelo. Esse produto modelo, ele pode mudar num segundo lançamento, tá? Mas é interessante que vocês façam a prototipagem, que pode ser até gratuita, né? Pode ser, às vezes, vocês não precisam fazer o apartamento inteiro de um cliente, mas pode ser pelo menos a análise o ajuste de planta baixa, né? Ou pode ser pelo menos a consultoria de decisão patrimonial. Vocês fazem esse protótipo gratuitamente para ver se cola, testa a usabilidade, vê se o cliente gostou, o que ele vai dizer, foi legal, não foi legal, ajudou, não ajudou. Beleza, agora vocês testam de 2 maneiras diferentes, ou 3, ou 4, ou 5. Analisa os dados, define o produto, bora para a mesa de vendas. Bora para campo, para o mercado. Usabilidade. Esse meme eu adoro, né, gente? Não tem erro, o usuário vai entender com certeza. Aí o usuário. Li, fala para sua irmã fazer 2 toalhinhas para mim, escreve Flávia pequena no cantinho, que eu vou usar para fazer a unha. Flávia pequena no cantinho. Ela fez. Gente, o usuário nem sempre entende. Eu acabei de falar, até hoje, né? Às vezes uma representação, uma fala que deixou de colocar uma vírgula que você deixou de escrever no teu texto, pode causar uma outra interpretação. Por isso que a gente precisa de advogado também, né? Para redigir contrato, né? Porque é uma vírgula que falta no teu contrato que pode trazer um entendimento diferente do que é o ideal. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo, espero que rode. Me fala aqui se vocês conseguem ouvir. Alguém abre o microfone e me fala se vocês estão ouvindo. Tá sem áudio? Google foi capaz de aumentar em 17% o engajamento do usuário. Então, eu vou mandar o link para vocês no chat. E vocês tiram um tempinho aí, eu vou dar Lu, na hora de compartilhar, tem um botão transmitir áudio, uma coisa assim. Teste e vê se resolve. Tá ticado. Em compartilhar áudio. Mandei para vocês aí o link. Assistam, que interessante. Assistam 2 vezes, que ele fala muito rápido.
Pronto, gente. Tava vendo aqui se o neném da Luísa é menino ou menino. Tava muito curiosa. O Allen falando, né? O livro Não Me Faça Pensar. Estudei um pouco de programação e web design, não é meu ramo, mas estudei um pouco sobre user experience, exatamente. É isso, gente. Deixa eu voltar a compartilhar, para vocês verem o que um detalhe faz de diferença. Pra vocês terem ideia, a Luísa estava falando assim, Ana, os leads estão demorando muito na mensagem 1 e 2, deixa eu pular para 4 e 5 logo. Eu falei, não, senhor. A mensagem 3 é onde eles desabafam. Não pode pular o processo. Não pode cortar esse flow, né? E quantas pessoas sentam em reunião comigo e falam assim, Ana, como que foi fluido o processo com você? Desde a primeira mensagem no Instagram, ouvi isso ontem, até aqui na sua reunião. Não, é tudo muito claro, não há dúvidas no processo. E a gente não para de mapear, gente, a gente não para, porque a gente tá louca para aumentar a nossa conversão para 20%, a gente ainda tá em 12%, e a gente quer analisar exatamente isso. O que na copy, no detalhe, eu posso mudar? Qual objeção que eu não estou tratando bem no meu pitch, né? E aí a gente vai descobrindo objeções, né, subliminares, né? Tem objeções que são, assim, crenças limitantes total ali da pessoa, que só na terapia para resolver, e eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer para esse cliente, né, para esse lead ter a coragem de sair do amadorismo, né? A gente precisa ter muita capacidade persuasiva e muito exemplo também, né? Então, aqui eu tenho a tradução do vídeo, tá, gente? Eu devia ter deixado isso daqui aberto para vocês lerem o texto enquanto ele fala, porque ele fala rápido demais. Pode falar, Isabela. Eu fiquei na dúvida o que é priming. O que é o quê? Priming. Priming? Não é priming que está escrito no anterior que tem... No slide anterior, acho que é priming, eu tô ficando doido. Efeito priming. Estímulos anteriores podem influenciar ações futuras. Foi exatamente aquele exemplo do ver disponibilidade. Você trouxe um estímulo para ele de curiosidade. Enquanto reservar quarto, você trazia um estímulo para ele de comprometimento. Com isso, na hora que você traz o estímulo de curiosidade, você influencia a ação de clicar no botão, ver disponibilidade. Na hora que você cria o estímulo de compromisso, você causa o quê? Trava. Tenho medo de apertar nesse botão aqui, porque é reservar quarto, eu já estou me comprometendo. É isso. Ficou claro? Ficou, obrigada. Mais alguém levantou a mão? Tive essa dúvida aqui. Fui eu. Tá. Eu acho que assim, um dos melhores exemplos foi exatamente o que você fez com todos nós, pelo menos comigo, que foi oferecer uma reunião, uma prévia, né, de tudo que você teria a oferecer lá na frente. Uma das coisas que eu abordei com o meu grupo foi um dos maiores fatores de fechar com a Ana ela deu uma prévia, porque ninguém está disposto a marcar uma reunião de 15, 20 minutos para te mostrar o que ele é capaz. Exatamente. Eu dei a amostra, eu passei ali, né, o doce, o mel na boca das pessoas, e aí vocês pensam assim, o que? Se ela me falou isso na primeira reunião, imagina no próximo. Flash vendas, então, gente, quando eu apresento a flash vendas antes do curso começar, a galera fica surtada, porque se ela apresentou isso numa mentoria de vendas, imagino que vem na frente. Pode falar, Isabela. A Leidiane me fez lembrar, eu olhando o Instagram, entrei numa empresa, eu era um lead, marcou reunião, tudo bonitinho, só que na hora da reunião,
quem fez a reunião comigo, direto, não foi ela. Foi a secretária. Certo. E um investimento de mais de 10 mil reais. Nó. Aí, na minha cabecinha, né? Pô, se na hora de vender a pessoa não tem tempo para falar 10 minutos comigo, depois que tiver meu dinheiro, não vai ter. Não vou ser nada. Então, assim, eu nem cogitei a possibilidade de fechar com essa pessoa. É negócio de imagem, essas coisas todas. Aí, semana passada, a pessoa me faz um vídeo com meu nome, não sei o que faz, gente, bobagem. Já perdeu, filho, perdeu, Playboy, já perdeu. Exato, é a primeira impressão que fica. Você me catou e na hora de apresentar você me perdeu. Para vocês terem ideia... Você não teve tempo para falar 10